Deputada Paula, boa tarde. Boa tarde, Haroldo. Quero iniciar, deputada Paula. Vou fazer em bloco todas as minhas perguntas e já anunciar também que faremos por escrito, para que a CAESB possa também responder formalmente por escrito a essa CPI. Eu quero parabenizar... Só fazer uma coisa, então, vamos consignar, não uma pergunta do senhor, vamos colocar da comissão, a comissão Claro. já manda para que a gente possa receber oficialmente a resposta, tá? Excelente. Então, já pedi aqui para o secretário para já poder formalizar essas perguntas por escrito. Obrigado, deputada Paula. Quero também iniciar aqui parabenizando todos os trabalhadores da CAESB, né, pelo excelente serviço prestado à população do Distrito Federal e defesa dessa importante empresa pública, sem dúvida nenhuma, uma grande referência para Brasília, né, e para o país. Quero, viu, Haroldo, dizer assim, do trabalho de educação ambiental que esses trabalhadores, servidores da CAESB fazem. No ano passado, a CAESB inscreveu, né, o seu trabalho de educação ambiental no Prêmio Paulo Freire de Educação dessa casa, ao qual o senhor se referiu. Para nós foi um prazer conhecer, né, e ajudar nesse processo de incentivo e de amplificação desse trabalho. Deputada Paula, eu tenho 3 questões gerais, em blocos, que eu queria fazer. A primeira é sobre a estação de tratamento do Melchior. A estação de tratamento do Melchior foi construída, se eu não me engano, em 2004. Antes, então, do rio Melchior ter sido considerado um rio classe 4. Isso aconteceu em 2014. Por que essa é a minha pergunta? Quais foram os motivos que levaram a CAESB a escolher esse local e o rio Melchior? Um rio de baixa vazão, um rio pequeno, um rio que na seca diminui muito a sua capacidade, numa estação de um grande volume. Se, nesse momento, teve estudos técnicos que corroboraram para essa escolha, ou se já desde 2004, nós tínhamos a estação de tratamento de Samambaia, construímos a estação de tratamento do Melchior. O rio Melchior ainda não era um rio classe 4. Se os estudos levam para essa opção nessa escolha, ou se já também já havia essa ideia, né, de um rio de sacrifício para o Distrito Federal, que depois é confirmada. E a terceira é quais são os desafios hoje para se pensar numa política e num processo de tratamento descentralizado, né, ao invés dessa concentração que nós temos, seja na estação do rio Melchior, ou pensar em outras, quais os desafios para isso, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do planejamento da empresa. Digo isso também, Haroldo, porque, pelo que me parece, a reunião do Conselho de Recursos Hídricos, em 2014, que determinou e decidiu pela classificação, né, 4 do rio Melchior, na época, e aqui a ideia é tentar entender o processo para a gente poder pensar as soluções. A CAESB defendeu essa tese, argumentando, inclusive, na reunião do Conselho de Recursos Hídricos, que um rio classe 3 ou diferente poderia até quebrar a empresa, do ponto de vista da infraestrutura necessária para a aplicação na qualidade do tratamento e no retorno para o rio. Então, o meu primeiro bloco de questões, deputada Paula, tem a ver com esse processo da construção, da dinâmica, da efetivação da estação de tratamento no Melchior, quais estudos levaram a isso e todo esse processo, né, como a CAESB contribuiu, mas ou pode contribuir para a gente também pensar numa dinâmica de tratamento descentralizado e as razões que levaram à escolha do rio Melchior. E falo isso porque, desde aquela época, 2004, essa região já era uma região de grande adensamento populacional. Ela, obviamente, mudou de 2004 para cá, são 20 anos,
mas em 2004, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga já eram cidades consolidadas, com impactos também ambientais no planejamento da cidade. O segundo bloco, Haroldo, não sei se cabe necessariamente inclusive, a pasta, né, da diretoria que o senhor atua, por isso também, deputada Paula, peço para fazer por escrito ao conjunto da empresa, para que a gente possa ter a resposta a partir né, de quem tem a competência, né, na organização do planejamento da gestão, que esse segundo bloco de questões é exatamente sobre a gestão hoje da CAESB. Nós tivemos, no final do ano passado, em novembro de 2024, um projeto de lei que chegou a essa casa, que chegou, a sua minuta original, muito ruim, porque abria uma brecha equivocada para a privatização da CAESB. Tanto é que foi a partir do momento que chegou nessa casa, com debates importantes de parlamentares, do próprios trabalhadores da CAESB, chegamos num texto alternativo, que limitava a capacidade da CAESB de abrir subsidiárias, de terceirizar serviços e concentrar na atividade da exploração de produção de energia elétrica a partir de gás. Mas o projeto inicial era um projeto, quase um cheque em branco, para a gestão da CAESB tentar uma terceirização. E eu digo isso porque nos preocupa o modelo de gestão atual da CAESB. Eu digo por quê? Porque nós temos visto a terceirização de certas áreas estratégicas da empresa, como, por exemplo, o atendimento ao público, como, por exemplo, a própria questão da manutenção de serviços, e aí vou exemplificar com uma questão que eu acho que é importante, o concurso público. Nós vimos agora, recente, o concurso público da CAESB e pouquíssimas vagas para, por exemplo, bombeiros hidráulicos, para operadores das estações de tratamento de água e esgoto, né, que são áreas afins fundamentais, importantes, que me parece que, inclusive nos últimos anos, com o desligamento de vários trabalhadores através de PDVs, né, enfraquece a capacidade de controle, a capacidade de fiscalização e a própria capacidade, né, de ação da própria empresa. E essa preocupação que a gente traz aqui é dessa mudança de gestão e de orientação, de, ao invés da empresa cuidar, né, no foco dela própria, poder fazer várias das ações que a gente sabe, tem aqui exemplos ao longo da história, com muita competência, capacidade, trabalhadores muito qualificados, muda o foco para poder fazer gestão de outras empresas, terceirizando serviços importantes. Então, isso me chama a atenção, porque na sua fala, em alguns momentos, o senhor chegou a dizer, né, que nós estamos longe da perfeição, que problemas acontecem, e é fato que acontecem, que extravasar de vez em quando é normal no processo, que romper tubulações, né? Então, minha pergunta é, se isso acontece, se isso está na agenda da empresa, a gente sabe que pode acontecer, quais são as providências para evitar, né? Até porque extravasamento, a depender dos motivos, a depender do impacto, não é só como se diz, não é só um incidente aleatório. Pode ser enquadrado até pela legislação, até em crime ambiental, a depender das formas como se acontece. Então, qual que é, do ponto de vista da gestão da empresa, a resposta que nós precisamos dar para poder evitar que isso aconteça? Evitar que os extravasamentos aconteçam. Nós não podemos, a partir da premissa que, não, extravasamento pode acontecer, faz parte... Não, mas, ok, como que a gente combate isso e evita poluição de rios, poluição do meio ambiente e prejuízos, obviamente, à saúde da população? Então, eu quero fazer esse segundo bloco sobre a gestão da empresa, que me parece que nos últimos anos tem mudado um pouco o seu foco, do meu ponto de vista, preocupante, num sentido de terceirizar serviços que são fundamentais, e a gente aqui tem um largo histórico, e o senhor disse na sua fala,
da competência dos trabalhadores da CAESB, como a gente fortalece a empresa e não fragiliza ela ainda mais com o processo de terceirização. E, por fim, um bloco mais genérico, acho que de questões, eu vou usar um termo que o senhor utilizou, Haroldo, que tem muito acordo, da beleza da nossa cidade, com as nascentes, né, com as nossas áreas de preservação de mananciais são fundamentais, e uma preocupação que essa CPI tem levantado cada vez mais, e tenho certeza absoluta que a CAESB pode contribuir muito no debate da cidade. Nós temos hoje, no Distrito Federal, 26 APMs, que foram demarcadas no PDOT de 97. O Comitê de Bacias Hidrográficas apresentou recentemente, inclusive como proposta para atualização do PDOT, que está nessa casa, chegou agora no segundo semestre, mais 6 APMs. O governo do Distrito Federal não incorporou no texto. Na verdade, incorporou apenas uma das 6 indicadas pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Distrito Federal, justamente para preservar isso que o senhor acabou de falar. A beleza das nossas nascentes, que precisam ser cuidadas, preservadas, e ter um esforço coletivo da cidade, do poder público, da sociedade civil, né, para a gente garantir, porque nós não tivemos nos últimos anos, desde 97. Né? Nós vimos, por exemplo, e aqui, obviamente, nada contra quem mora, as pessoas que estão lá, porque foi o processo do planejamento da cidade, muitas vezes equivocado, muitas vezes sem controle, mas nós vimos Águas Claras crescer daquele jeito e cobrir e soterrar centenas de nascentes. Vicente Pires, outras várias cidades. Eu acho que nós estamos no momento, e a CAESB, por isso faço essa pergunta, né, para o senhor, até para a gente poder pensar junto, qual é a opinião da CAESB sobre o novo PDOT. Será que nós não devemos incluir no novo PDOT o que o Comitê de Bacias Hidrográficas apresentou com a criação de mais 6 APMs? Será que nós precisamos, no Distrito Federal, do Taquari 2? Será que nós precisamos de dezenas de bairros de alto padrão que o Complan e a SEDU, inclusive, estão autorizando à torta e à direita nos últimos anos? Inclusive, a SEDU não veio hoje porque tem reunião do Complan. Espero que a reunião do Complan não seja mais uma reunião para condenar o Distrito Federal, porque as últimas têm sido. Então, eu faço também esse apelo, Haroldo, porque eu acredito muito no valor da CAESB, na sua missão, para que foi criada, no que ela significa, na sua importância para a garantia de direitos fundamentais. Vou dar um exemplo, nós estamos falando do Rio Melchior. A SEDU, o Complan, setores do próprio governo federal querem criar um bairro às margens do Rio Melchior, no Cetrade, para 30 mil pessoas. A CAESB foi consultada? Qual é o impacto hídrico, ambiental, do saneamento na construção de um bairro para mais de 30 mil pessoas, numa região que já está muito pressionada? Porque aí nós vamos começar a ter, aí eu retrago novamente a fala do senhor no início, nós vamos, essa beleza do Distrito Federal, das nascentes, que cidade nenhuma do mundo possui, vai ficar na memória, vai ficar em fotos daqueles e daquelas que tiveram o privilégio e a oportunidade de vivenciar, e as futuras gerações, ou essas próprias, né? A minha geração, geração da deputada Paula, geração dos nossos filhos da deputada Paula, não vão poder mais ter acesso a isso. Então, eu trago essa questão porque, para mim, ela é fundamental. Essa casa, a sociedade de Brasília, na minha opinião, não pode avançar num plano de ordenamento territorial sem consultar, e a gente aqui já escutou
várias pessoas, mas o conjunto da sociedade do interesse público. Qual é o impacto? Então, repito a questão das 6 novas APMs. Uma segunda pergunta, deputada Paula, sobre o estudo para a zona de mistura, né, que é um motivo de engasgo aqui nessa CPI, e como que nós podemos fazer, e como que a CAESB acho que pode contribuir para esse processo, numa zona de mistura, e um estudo junto com a CAESB, mas também com outras empresas ali, né, que atuam nessa região do Rio Melchior, seja do aterro sanitário, as empresas privadas, os abatedouros, para se ter um processo e um estudo importante para que a gente possa, em conjunto com os órgãos que são competentes, inclusive com essa casa, definir de fato essa zona de mistura e a gente poder ter maior controle sobre esse processo. A terceira pergunta, que é também fundamental, e na minha opinião tem a ver sobre essa questão que nós estamos colocando, inclusive das APMs novamente, e do cuidado com os recursos hídricos, o enquadramento das águas subterrâneas, que nós ainda não temos no Distrito Federal, e como que nós podemos avançar para o enquadramento das águas subterrâneas, até para a gente também poder pensar o uso e a ocupação do solo, até para a gente poder também pensar a capacidade que aí a própria CAESB tem na sua estrutura atual e no seu planejamento, inclusive empresarial, econômico, para poder fazer fiscalização, fazer controle. Esse é o debate também que vale para a DASA, do ponto de vista das outorgas, porque a gente também tem visto algumas outorgas sendo emitidas sem esses estudos, sem esse levantamento, sem essas classificações. Nós estamos fazendo sem saber se nós estamos comprometendo, inclusive, nascentes que são fundamentais e importantíssimas para a manutenção da qualidade de vida na cidade e do abastecimento hídrico. Porque uma coisa que não entra na minha cabeça é como que a cidade, que é considerado berço das águas do país, vive uma crise hídrica. Isso é um negócio difícil de entender. A cidade que tem essa capacidade, essa vocação, vive como nós vivemos recentemente e continua sob alerta, porque hoje mesmo o governador anunciou, estão fazendo mais investimento para evitar a crise hídrica. Como que a gente vive uma crise hídrica nessa cidade, né, nesse território. Então, é o conjunto dessas questões, deputada Paula, que eu queria colocar. E uma última que tem, eu já fiz um pouco na primeira, mas só para reforçar, porque se eu não, a nossa expectativa, Haroldo, e aqui todos os trabalhadores da CAESB, da assessoria, da gestão que estão aqui presentes, mas acho que também por escrito, nós queremos fazer por escrito para tentar pensar junto esse planejamento de médio e longo prazo. A expectativa nossa é que essa CPI, o relatório vai apresentar várias sugestões. Uma delas, talvez a central, é a reclassificação do Rio Melchior, porque me parece que já é um consenso com tudo que a gente já ouviu, deputada Paula, que é inaceitável e inadmissível Brasília ter um rio classe 4. A capital do país ter um rio de sacrifício. Isso me parece que essa CPI já presta, né, um grande serviço para a sociedade a partir disso. Então, essa pergunta eu acho que ela é fundamental para a gente, inclusive, pensar no PDOT, pensar no PPA, pensar na LOA, no orçamento que nós vamos da cidade. Qual é o esforço e o que a CAESB, do ponto de vista, aí sim, das atribuições da CAESB, necessitaria ou precisariam ser feitos para, a partir do momento que a gente reenquadrar o Rio Melchior em classe 3 ou classe 2, o que do ponto de vista da CAESB, qual é o esforço, inclusive estrutural, financeiro, de pessoal, seria necessário para que, no curto, no médio e no longo prazo, a gente poder atingir esse objetivo, que é reenquadrar o Rio Melchior e não permitir que ele vire e continue sendo um rio de sacrifício que prejudique a população, não só que mora lá, mas o conjunto da população do Distrito Federal. Uma das coisas que eu aprendi aqui e encerro, viu, Haroldo, é que quando a gente fala de rio, nós não podemos falar só daquele território, porque a água ela vai, né? Ela encontra com outro, ela vai para outro lugar, volta para a nossa casa, depois volta de novo para o rio. Então, quando a gente fala de água, quando a gente fala de rio, o debate precisa ser global,
né? O debate precisa ser no conjunto. Então, quem sofre com o rio Melchior classe 4, poluído, não é só quem mora perto do rio Melchior, mas o conjunto da população do Distrito Federal e do país. Então, muito obrigado. Obrigado, deputada Paula. Obrigado, Haroldo, pela disponibilidade sempre. Muito grata, deputado. Sua participação é sempre muito boa.